Boa noite, Padre Glênio. Tudo bem? Bem, e aí? Que bom. Pois é, eu estou aqui meio perdidinho, porque tem várias pessoas mandando mensagem para a gente e está dizendo que só tem 4 pessoas assistindo, 5 agora, né? Mas são os 5 mais importantes que estão, né? O Claro. Clóvis, bem-vindo, Clóvis, é muito bom ter sua companhia. Regiane, que sempre está com a gente, né? Silene, Eliana Rocha, o Lucas, né? Cris Família, o Yuka. Ô, Yuka, obrigado. E o Lucas, já falamos dele. Não, mas eu acho muito importante as pessoas entenderem que, assim, tínhamos uma pessoa convidada para poder fazer o bate-papo hoje. Essa pessoa, infelizmente, não pôde estar, né, por compromissos pessoais, questões pessoais, e eu e Marcelo vão assumir aí o bate-papo. Então, gente, ajuda a gente aí, por favor. Socorre a gente, por favor, socorre, porque depois de o padre explica, depois de um monte de atendimento que a gente teve durante o dia, a gente quer ajudar a comunidade, e nós vamos falar sobre o quê, Marcelo? Pois é, nós vamos falar sobre a diversidade em adolescentes e jovens, com adolescentes e jovens. Mas eu acho que isso é até providencial, porque assim, a intenção do nosso bate-papo é justamente trazer temas para que a comunidade possa fazer perguntas, dar suas opiniões, né? Então, o primeiro pedido que eu tenho que fazer para todo mundo é participem. Conversa com a gente, por favor. Perguntas, etc. E o outro pedido é assim, se você quiser participar ao vivo, eu te mando o link para você dar seu parecer, para você dar... O meu celular está passando aí na tela, você me manda uma mensagem, quero participar, eu te mando o link e você... Daí eu te autorizo a entrar na sala e você dá seu parecer, dá seu testemunho, sai, entra outra pessoa. Vai ser muito legal se vocês estiverem aqui batendo papo com a gente. Não, e ajuda o velho aí, por favor, né? Porque hoje as costas, joelho, travou tudo, tá? Então ajuda o velho, por favor, ajuda o velho de vocês aí. A gente vai bater papo, conversar. A gente vai iniciar o assunto, o Marcelo tem muito conteúdo sobre isso, a gente vai conversar sobre a diversidade na juventude, tá bom? E conversa, pergunta, lança tema, dúvida, qualquer coisa que vocês possam nos ajudar, né? Nos estimular. Por favor. É muito bem-vindo. Por favor. Porque eu não sei o Marcelo, mas eu não me sinto muito mais capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Depois de velho. Bom, primeiro eu quero te dizer que velho aqui sou eu, né? E já sofri algumas coisas, algumas discriminações por ser velho, assim como eu fui discriminado porque era jovem, né? Quer dizer, o conviver com o diverso, né? Com o diferente, é uma coisa que é até natural. Vamos pegar isso daí. Eu acho que é legal a gente pegar até do bate-papo anterior, né? Que a Alessandra colocou, né, na infância, que a criança tem uma mente anímica, né? Ou seja, ela faz animação, né? Quer dizer, aquilo que ela põe vida muitas vezes em coisas inanimadas, né? Aquele copo queria me pegar, aquela mesa saiu correndo. Eu acho que o Marcelo talvez não tenha visto, né? Talvez viu, né, com os netos dele, com os filhos dele, né, porque, na verdade, eu tenho uma idade do filho dele mais novo de todos, né, sou mais novo filho dele, mais novo de todos. Não, você é o meu filho do meio, eu tenho 2 mais velhos e 2 um pouquinho mais novos. Eu sou mais novo. Aí tem o Fantástico Mundo de Bob. De Bob, exatamente. Né? Eu acho que quando ela falava aquilo, eu queria dizer isso, né? Ou seja, a criança é o Fantástico Mundo do Bob. Assim, eu me lembro muito, muito disso, né? Assim, Bob, é a Alice. Cuidado com o pé na mesa. Aí ele via a mesa andando com o pé enorme.
É a Alice, né, que conversava com o bully. É? Bom, isso a gente já falou em outros bate-papos, né? A coisa do. Ô, Clóvis, obrigado. Marcelo, você não é velho, é simplesmente um jovem de ontem. Clóvis, eu quero te dizer o seguinte: eu brinco com a minha irmã, é que faz tempo que a gente é jovem. A gente é jovem há muito tempo. É? Mas vamos lá. A gente, nesta primeira fase da vida, essa fase mais anímica, a gente já falou aqui que é a criança que é Sua Majestade. Né? Sua Majestade, o bebê, a criança. Ele acha que ele ordena o mundo, que ele manda no mundo. Né? Que se eu chorar eu consigo isso, se eu fizer aquilo, vai ser. Né? Então, todos nós temos, e tudo que nós vamos falar hoje, é importante a gente considerar que isso vai ficando vivo dentro da gente. Essa criança que fantasia continua viva dentro da gente até hoje. Vira e mexe, parece que a gente adivinha o que o outro pensa, parece que a gente adivinha, ele falou isso por causa disso, ele vai fazer aquilo. A gente tem este lado anímico que continua na gente, a gente vai dando forma a coisas e pessoas. Quando a gente sai desta fase, onde eu sou o centro do mundo, e acho que o mundo exige para me satisfazer, existe uma fase que é uma adaptação que a gente pode dizer fora da família. Né? Aquela fase onde a gente vai para a escola e eu descubro que eu não sou o único reizinho do universo, tem um monte de reizinho que quer mandar, que tem opinião, que pensa diferente, e a gente quer chamar a atenção da professora, a gente quer... É uma fase que todo mundo que tem família e coisa, onde ele se compara muito com os outros, né? Aquela coisa que a criança fala, gosta mais do meu irmão do que de mim, e daí um vira para o outro cruelmente, fala assim, acho que você foi adotado. É uma fase onde eu começo a descobrir que o mundo me ama, meu pai, minha mãe, minha família toda, mas parece que eu estou sozinho, eu começo a descobrir que eu preciso contar comigo, que eu preciso lidar com esta possibilidade de solidão, com essa coisa de ser diferente. E é muito engraçado que os adultos, você ainda é criança. Depois o outro vira e fala, vai que você já é grande. Ou faz isso porque você é bonzinho. Ou não aguento porque ele é muito... A gente vai receber julgamentos. Não, eu acho bem bacana, Marcelo. Chico, assim, ele me chama de Chico, tá, gente? Ele me chama de Chico, velho Chico. Eu acho uma honra ser chamado pelo Marcelo de velho Chico, porque quando ele fala velho Chico, ele está se referindo ao Rio São Francisco, que é também chamado de velho Chico. Mas também o Marcelo tem uma devoção muito grande a São Francisco de Assis. Ele ganhou vários presentes de São Francisco, já foi a Assis na Itália várias vezes. Então, ou seja, quando me chama de Chico, não se assustem. E morei com uma tribo indígena nas margens do Rio São Francisco. Tem isso também. Tá? A pessoa já fez de tudo. E aí é o seguinte, a questão da identidade, eu acho que é muito importante. Eu acho que quando um adolescente, Só um pouco. Aí vem a adolescência. Eu estava na pré-adolescência, quando eu me sinto meio abandonado. E daí a adolescência entra nisso que você vai falar, que é a busca da identidade. Não, mas eu acho que a gente deve dizer que a adolescência não é a fase pré-jovem. Ou seja, nós temos a adolescência, a fase pré alguma coisa. Tá? Então, acho que é muito importante. Então, por exemplo, a criança que está lá com, sei lá, 2 anos de idade, né? Ou seja, 1 ano de idade, que é um bebê, não é? Quando ela se torna criança, quando é que quando que um bebê se torna criança? Não é? Quando começa a ter independência. Então, ou seja, a fase pré alguma coisa é a fase que você quer ser independente. Sim. Então, essa fase... Já sou grande. Tá. Não importa a idade.
né? Você pode ter lá 1 ano, 2 anos de idade, você pode ter 17, e você pode ter 40 anos, e você, de repente, está lutando pela sua identidade própria. Isso chama-se adolescência. É isso, Tá? adolescência. Ou seja, adolescência. Mas que continua, mas é aquilo que eu falei, continua com a criança lá dentro, que de vez em quando a criança fala. Você quer identidade, você quer identidade. Se você não ganhou sua própria identidade, sua própria, vamos dizer assim, a sua própria individualidade, a sua própria categoria enquanto gente, você é um adolescente. Sim. E tem muito adolescente de 50 anos de idade. Às vezes eu olho assim para o meu comportamento e falo assim, gente, quantos anos eu tenho? Né? Eu acho que eu devo ter uns 15, 14, de vez em quando. Né? Então, ou seja, a adolescência é a conquista da identidade. Exatamente. Quando você conquista a sua identidade, você deixou de ser adolescente. Perfeito. Que é um estágio que a gente fala conquista, mas vamos conquistando a vida toda. Não, a conquista, então, aí, vamos voltar um pouquinho lá, né? O Brasil foi conquistado, né? Pois é, descoberto. O Brasil foi descoberto. Já tinha índio aqui. Né? Não, conquista, no meu ponto de vista, tá? Me corrijam aí. Conquista é uma luta que ela é pessoal. Sim. Ou seja, eu conquistei tal coisa, pessoalmente. Eu conquistei. Tá? Então, ou seja, a adolescência, quando o adolescente diz assim, eu me tornei adulto, eu me tornei pai, ou seja, você conquistou a paternidade e a gente pode falar adultidade? Não pode falar, né? Mas a vida adulta. Maturidade, já. Bom, então, assim, tem esta fase. Quando a gente chega na adolescência, com relação, por exemplo, à primeira infância, vamos pegar assim, que é essa fase anímica, que é uma fase que a gente não lembra, né? É muito comum, a gente não lembra dessa fase, porque o pensamento é absolutamente livre. Depois, quando a gente chega na adolescência, a gente começa a buscar, afirmar, a construir o que o Chico está chamando de identidade, a minha identidade. É muito comum, e eu acho que nesta fase, você vê aquela coisa do até quando eu vou ser filho de fulano, quando eu vou ser eu mesmo. A gente começa a ver movimentos de busca de identidade. Né? Me levar na festa é mico, me buscar, eu sou grande, eu sou capaz de ir sozinho, eu já sou capaz. Então, e muitas vezes existe uma coisa de oposição até dentro de casa. Aquela coisa, meu pai gosta de samba, eu vou gostar de rock, vou pegar cartaz de rock no meu quarto. Aliás, o quarto é meu. Existe uma coisa de começar a procurar a sua turma. É muito comum você ver querer vestir igual aos amigos, tem as suas escolhas, né? Tinha as suas tribos. Né? Eu procuro alguém ou alguma tribo com a qual eu me identifico, com a qual eu consigo ser eu diferente de papai, de mamãe, das expectativas. Muitos adultos encaram isso como rebeldia. Isso é uma fase do processo de crescimento, a busca da identidade. Eu não sou só filho do fulano, eu sou eu. Eu tenho a minha identidade. E daí a gente vê isso, por exemplo, nos colégios, né? Formam as suas turmas, e daí tem rixa até entre uma turma, nós, isso, vocês, aquilo. Existe uma fase, inclusive, de os meninos ficarem com vergonha de conviver com as meninas. Existe uma pressão de marginalização, você ainda é boca virgem porque nunca beijou. E a gente vê que esta fase da adolescência, embora a princípio a gente pudesse definir como a partir da puberdade, com a coisa de informática, com a coisa de informação, muitas vezes se antecipa. Eu já vi crianças, não me esqueço de crianças de 11 anos perguntando
como é que eu vou saber se eu vou ser hétero ou gay? Né? Que não está nem na época de decidir isso, mas existe uma pressão de informação, né? Do tem que beijar, do tem que decidir se é hétero ou se é gay. Não é nessa fase. A vida é um processo que vai se construindo e não está definido, não é uma questão de escolha. Isto é da natureza. Isso vai ficando cada vez mais forte, né? Principalmente quando começa a trabalhar, que ainda é juventude, muitos começam a trabalhar, né? Menor aprendiz, que a gente já falou disso, né? Muitas vezes os que vão fazer faculdade fortalece, né? A gente vê muito a briga dos estagiários, né? Nós da engenharia, vocês da psicologia, nós... Ou seja, eu preciso achar alguma coisa com a qual eu me identifique e eu me sinta representado, e acho que isso é o máximo. Né? E nesse momento existem muitas coisas que acontecem, drogas, existem esta coisa do achar que eu vou achar minha turma igual a mim. E nesse momento os jovens, os adolescentes começam a radicalizar. O que não é igual a mim é errado. Né? Eu faço gozação, eu faço bullying, eu discrimino. Né? E normalmente isso a gente não pode esquecer que isso muitas vezes ele vê isso dentro de casa. Quantas vezes o adolescente não é educado de uma forma cheia de verdades? Isso pode, isso não pode, isso é bonito, isso é... Não tem o diálogo, não tem a conversa, não tem a escuta, mas se julga muitas vezes sem entender. E aí entra na coisa de cultura. Eu estava me lembrando, né, de contar uma história de uma pessoa que mora no meu coração e de muitos brasileiros e de muitos educadores, né, que é o Paulo Freire. Né? O Paulo no meu Freire, coração ele mora, por exemplo. Ele mora. Tem gente que diz que não, mas deixa esses caras. O Paulo Freire é considerado um dos maiores educadores, né, do mundo. É reconhecido mundialmente. Para mim, ele só perde para duas pessoas, para três. Sócrates, Jesus Cristo e Jean Piaget. Vai dizer que Papa Francisco não está nesse páreo aí. É que Francisco é outra coisa, é que nem Pelé. É outra coisa. É outra coisa. Pelé está em outro lugar. O pessoal fala assim, compara Pelé com o Di Stéfano, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Não, a gente está falando de seres humanos, a gente não está falando de anjos. Para mim, o Papa Francisco é anjo, é outra coisa. É anjo, Bom, quando o Brasil, no meio da repressão, onde as pessoas não podiam se expressar, onde as pessoas não podiam pensar diferente, né? Eu acho que tem essa história da diversidade até política e socialmente. Né? Ele foi exilado e ele foi para o Chile. Né? E saindo do Chile, da universidade, ele teve um hábito que nós, os velhos, tínhamos antigamente. 2 amigos, era comum você pôr a mão no ombro do colega, quando está caminhando, hoje em dia até não vejo muito isso, mas era muito comum você colocar a mão no ombro. Sim, verdade. E saindo da universidade, o Paulo Freire colocou a mão no ombro de um professor chileno. Né? E daí vem toda a questão de cultura, de educação, e o chileno não suportou a mão do Paulo Freire. Né? E o Paulo Freire escreveu, inclusive, esta coisa, né, do como um professor universitário não é capaz de lidar com a diferença e de respeitar as coisas culturais, os hábitos, e traz uma coisa de... Ele não falou isso, eu estou exagerando, né? De machismo, de preconceito, etc. Uhum. Anos depois, ele foi trabalhar em Moçambique, né? E eu trabalhei em Moçambique, né? E uma coisa que é muito comum, inclusive assim, porta de fábrica, etc., os operários entrando na fábrica, já de uniforme, etc., eles andam de mão dada. Né? É comum para eles, para os moçambicanos, andar de mãos dadas, amigos. Né? E o Paulo Freire, saindo da universidade
de Maputo, um professor pegou na mão dele, né? E ele não foi capaz de sustentar aquela mão dada, né? E daí ele lembrou da experiência dele no Chile, né? O como que é difícil a gente lidar com coisas diferentes, muitas vezes coisa cultural, porque mexe dentro da gente em coisas assim, né? Andar de mão dada é namorado. Então, como é que eu vou sustentar isso de andar de mão dada? E eu fazendo esse mapeamento em Maputo foi muito legal, porque eu estava na caminhonete, né? Maputo não, no interior de Moçambique, e o motorista, né, que estava junto comigo, que eu não conseguia dirigir, lá é mão inglesa, né, então é tudo ao contrário, e passando por uma fábrica tinha os operários todos de mão dada, né? E eu peguei a minha máquina fotográfica, eu estava mapeando a cultura, os hábitos, os ritos da comunidade, né, do povo, e eu fui tirar uma foto. E esse motorista meteu a mão na lente da minha máquina e abaixou a minha máquina e falou: isso vocês não conseguem entender. Né? Eu acho que é uma experiência muito simples, gente, andar de mão dada, o quanto que a gente não desperta na gente esse desrespeito ao diferente, a uma coisa cultural, a um aprendizado. Né? E isso é muito forte, principalmente na adolescência e na juventude, que às vezes não se pensa. Né? Assim, para eu fazer parte dessa turma, acho que eu tenho que pensar que nem eles. Né? Uhum. Vamos pegar no caso da droga. Né? Para eu ser aceito nessa turma, eu tenho que fumar maconha, senão eles não vão gostar de mim. Né? Eu tenho que ser machão, senão não vou ser. Tenho que fazer bullying. Né? Ou seja, a gente lidar com a busca da identidade, muitas vezes a gente não forma a identidade. A gente acaba formando algo para agradar os outros, para ser aceito. Faz sentido isso? Sim, sim, faz muito sentido. Eu acho que a identidade, ela é uma coisa de, por isso se chama identidade, né? Eu me identifico, né? Eu lembro sempre Isso. aos pais, né? No dia do batismo, né? Por que a gente recebe um nome no dia do batismo? Eu até brinco, mas falo a verdade. É porque eu creio nisso. É o nome pelo qual Deus vai me chamar quando eu estiver com Ele. Ou seja, o nome identifica. Então, se eu pego lá, Padre Francisco Glênio de Almeida. Então, padre quer dizer o quê? Me identifica. Até dizia isso na outra paróquia, no período que eu estava começando a ser padre, né? Ou seja, ninguém chama ninguém de padre ou doutor, porque é uma questão assim... Por ser uma questão de autoridade, ou seja, se chama, está errado. Não. Você chama padre, doutor, enfim, os outros nomes que a gente dá, por uma questão de identificar a pessoa. O nome identifica. Então, ou seja, Padre Francisco Glênio de Almeida. Então, padre, a instituição que eu pertenço. Ou seja, eu sou uma autoridade na igreja. Francisco Glênio é o nome composto. É o nome do meu pai com o nome que a minha mãe escolheu. De Almeida, a família a qual eu pertenço. Então, ou seja, o meu nome me identifica. Então, eu acho que todos nós procuramos essa identidade, essa identificação. Essa identidade. E eu sou único, eu não sou... Único, não existe outro. Não existe outro. E paga-se o preço por isso, né? Essa coisa. Né? A hora que eu chamo de padre, eu posso não estar falando com o Padre Francisco, mas eu estou brigando com coisas de outros padres que, porque é padre ou porque é da igreja, transferem para você muitas vezes. Sim, né? Mas aí são questões muito pessoais, né? Muito pessoais, sem dúvida. Né? Bom, então, em resumo, o adolescente e o jovem buscam uma identidade. E buscam uma identidade, na maioria das vezes, com quem os escuta, com quem os acolhe. Então, isso é muito importante para pais, mães, avós, etc. Né? Eles precisam ser escutados, eles precisam ser acolhidos. Né? E muitas vezes, é difícil a gente falar isso, né? Muitas vezes não ser julgado. Né?
ele é diferente e precisa ser... eu sou baixinho e tenho trauma de porque eu sou baixinho e o pessoal faz bullying comigo, ou sou gordo. É muito comum as pessoas não acolherem essa dor. E, não liga não. Deixa, mas também fala isso. Ou seja, ele está querendo ser ouvido, querendo ser... Hoje em dia, já vou responder a pergunta do Clóvis, hoje em dia a gente vê essa coisa, né, de percebo que o meu pai tem preconceito com qualquer coisa. Não, sei lá, com homossexuais, com gays. E de alguma forma eu quero conversar sobre isso, porque eu posso ter alguma coisa de gostar de ter um amigo gay, ou de me sentir atraído por alguém, e eu não vejo espaço para conversar disso na família. E se alguém fala disso, vem censura, vem crítica, muitas vezes vem castigo, punições. Então é muito importante, assim, respeite que o adolescente e o jovem estão buscando a sua identidade, a sua identificação. Mas ele precisa ser ouvido, ele precisa ser acolhido. É a mesma coisa, quer dizer, eu me senti discriminado porque eu sou negro, eu não escolhi ser negro, eu nasci negro, eu gordo ou com qualquer característica que não seja o senso comum de beleza, de comportamento. Vamos lá, Clóvis. Marcelo, você comentou sobre fatores de uma adolescência medrosa, que é um comportamento natural. Mas você não vê hoje uma adolescência com menos medos, porém com mais dúvidas? Eu respondo a você, Chico. Então, eu tenho uma teoria. Eu posso falar da adolescência porque seriam meus filhos, por exemplo. Né? Seriam meus filhos, seriam os netos de vocês. Do Marcelo, do Clóvis, com certeza. Né? Tira um pouquinho esse comentário aí, que senão eu não apareço e eu gosto de aparecer porque sou narcisista. Isso, tá, faz assim com a tela que você fica em cima. Ó. Pronto. E aí, eu estava comentando até isso hoje com uma pessoa, a adolescência de hoje, a juventude de hoje, não todos, mas uma grande maioria, para mim, são mal criados. Hashtag falei e tolero. Mal criados em que sentido? Nós somos a geração em que os nossos pais, que no caso seriam vocês, possibilitaram que a gente estudasse. Porque muitos de vocês não conseguiram estudar. Muitos dos nossos pais fizeram até a 5ª série. Raramente alguém fez lá o ensino médio e muito raramente alguém fez faculdade. Eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade. E se você tem 64 anos... Né? 66, quase 67. Meu pai tem 64 anos, então, ou seja, meu pai e minha mãe fizeram ensino até o fundamental, 5ª, 6ª série, tá? Mas meu pai tinha um trato com a gente. Vocês vão estudar o ensino médio inteiro. Vocês vão fazer educação básica. A nossa geração, ou seja, os pais da minha geração, que são os pais de hoje, eu percebo uma coisa que é muito feia, que eles dizem assim, vocês têm que ter, e vocês têm que possuir aquilo que eu não tive. Puxa, eu tive um pai e uma mãe suficientemente bom, maravilhoso, que trabalhou, e assim, se eu fosse contar aqui a história da minha mãe e do meu pai, para eu poder estudar, nós éramos 4 filhos, entendeu? Pobres, morando na favela. Então, ou seja, se eu for contar, assim, e aí eu chegar para o meu filho e dizer assim, você tem que ser a pessoa que eu não fui, cara, eu estudei, eu fiz 2 faculdades, eu fiz 3 pós, entendeu? E eu sou o cara que eu sou hoje, graças ao meu esforço, tal. Eu não posso dizer isso para o meu filho. E não posso exigir também que meu filho seja algo que eu não fui, né? Então, eu acho que é uma geração mal educada, nesse sentido, ou seja, uma geração que os pais
alguns deles, não são todos, não. Eu tenho vários exemplos super positivos, mas alguns exemplos, assim, que o pai e a mãe não educou direito, ué. Ninguém pode dizer isso. Não contou a história. A gente falava sobre contagem de história, contar a história da família e tal, semana passada. Tem que contar quem você é, seu filho. Eu acho muito importante. Isso. E ouvir, e ajudar a pensar, a enfrentar os medos, que volto para a pergunta do Clóvis. Sim. Clóvis, eu vejo o seguinte, né? Hoje a adolescência tem 5 mil amigos, mas não conhece quase nenhum. Não, tem as relações são virtuais. Não tem briga de rua, não tem, não tem esta coisa do espaço, etc. Né? Uma pesquisa recente que eu li essa semana, por exemplo, né? Até a questão sexual a população hoje, de 17 a 21 anos, transa 20% menos do que a geração de 21 a 28. Né? Por quê? Porque ele se satisfaz vendo figura. A pornografia está acessível. Né? E, por exemplo, ver pornografia não te dá desgaste de se expressar, de ser julgado, de ser... de fracassar. Então, muitas vezes, as pessoas estão cada vez mais se retraindo. Né? São muito corajosos na hora de inventar um perfil falso, na hora de falar porcarias, agredir, fazer... Como é que chama? Esse pessoal que tudo que é publicado eles criticam. Fake news. Fazer fake news. Sim, mas de criticar. No teclado critica, mas não é capaz de virar para a pessoa e falar: eu discordo, eu penso diferente. Né? Então a gente está tendo muito isso. Né? Ele procura os iguais, mas ele não lida com as diferenças e não respeita esta diferença. Né? Você repara que até a alimentação, né? Fica os vegetarianos e os carnívoros, fica buscando uma identidade e criticando quem é diferente. Né? Não sei se foi claro, mas hoje eu vejo que a adolescência ela está muito virtual. Né? E muitas vezes tem isso, não conversa mesmo olho no olho com muito pouca gente. Né? Conversa pouco. A Regina coloca: quando meu filho tinha 5 anos, minha cunhada disse que ele não poderia gostar do Batman porque ele era gay. O preconceito vem de cada disso, não é? Criou uma confusão muito grande na cabeça do meu filho. É? Você que gosta dos heróis, conta um pouco. O que você acha disso, Chico? Não, eu acho que os heróis, né? E, assim, acho que a conversa não é essa sobre os heróis, mas é a conversa sobre o herói interno, né? Então, ou seja, sobre quem são os nossos primeiros heróis e quem é que constrói a nossa identidade primeiro? Os nossos pais. Nossos pais. Ou aqueles que a gente chama de pai ou de mãe, e que não é uma função ou avós, ou avós, não é uma função de gênero, família, por exemplo, não é gênero, é a função paterna, a função materna, que isso tem que acontecer na vida do ser humano, não importa se são 2 homens, 2 mulheres, se é um homem ou uma mulher, se é o vô, se é a avó, se é o tio, a tia, enfim, não importa, é quem ocupa essa função, são os nossos heróis, não é? Então, ou seja, às vezes desmerecer um herói quer dizer também uma tomada de atitude na vida, ou seja, eu preciso às vezes matar, entre aspas, todas as aspas do mundo, matar meu pai, ou matar aquele ou aquela que fez a função paterna, para eu poder ter uma atitude, para eu poder ter uma vida, identidade, a gente está falando de identidade, isso. Não é? Então, me lembro do Padre Léo, que muita gente conhece aí, né? O Padre Léo dizia assim, depois que meu pai morreu, eu me senti mais adulto. Ou seja, morreu fisicamente, né? Eu me senti mais adulto. Às vezes a gente precisa, entre aspas,
matar os heróis ou diminuir os heróis para que eles sejam mais humanos. E, na minha opinião, o mais humano dos heróis aí da DC, não é, ou da Marvel, né, que são as duas grandes empresas que fabricaram heróis, é o Batman. Mas é o mais inteligente, é o mais rico, é o que banca tudo, não é? Mas ele não deixa de ser tão super-herói como os outros, né? Tanto que tem o filme Liga da Justiça, né? E o Flash, que é o cara que corre acima da velocidade da luz, pergunta pro Batman, fala assim, escuta, qual que é seu superpoder? Porque fulano de tal é assim, não. Ele falou assim, eu sou rico. Não é? Meu superpoder, eu sou rico. Não é? Então, ou seja, ele é o mais humano e também o mais divino. Ou seja, existe uma idealização, não importa se você tem um superpoder ou não. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder ter uma identidade é matar os heróis dentro de nós. Ou transformá-los em humanos. Mas não digo matar os heróis, matar os super-heróis, porque muitas vezes tem este modelo de super-herói, né, que não é humano. Né, eu vejo que assim, a gente precisa dos heróis. Aí eu volto na Alessandra semana passada. Né? As histórias infantis, elas são de humanos. Né? O heróizinho morre de medo de enfrentar o dragão. Ele precisa estratégia, ele precisa. O Joãozinho preso na casa de chocolate teve que mostrar se virar, em vez de dar o dedo para a bruxa, ele dava o rabinho do rato. Né? Ou seja, e acho legal essa coisa, os heróis vivos, né? Eles sobrevivem na gente. Né? O ter histórias de família, sabe? Do ter um tio que fez isso, que fez aquilo, etc. Eles vão construindo o nosso modelo de herói factível, porque ninguém vai ser Batman. Agora, a pergunta da Célia faz sentido, né, Regina? Regina Célia. Para que esta coisa de virar para uma criança de 5 anos para dizer que não pode gostar do Batman porque ele é gay? Repara que com 5 anos estamos falando de não diversidade, estamos falando de preconceito, com coisa que um gay não é uma pessoa que a gente pode admirar, que a gente não pode reconhecer os talentos, que não pode ser inteligente. Isso, estas coisas, né, do rotular para fazer escolhas é que são complicadas. O Yuka coloca, comecei a fumar cigarros por causa das amizades. Hoje, graças a Deus, não fumo mais. Aliás, já fazem 19 anos que parei, mas tudo por causa de não ser o único não fumante do grupo. Né? Legal isso. É isso. Interessante, Yuka. Eu comecei a fumar cedo também. Né? E, por exemplo, eu adolescente, né, pegando mesmo, eu fui um cara adolescente, comecei a fumar, eu comecei a beber, eu comecei a fazer serenata todo dia, comecei a ter opinião política e brigar por democracia, essas coisas. Né? E era tudo que meus pais temiam que alguém fizesse. Né? Essa coisa da identidade. Né? E, por sorte, eles souberam conversar comigo, souberam apoiar, respeitar. Né? Não deixei de fumar, não deixei de beber, não deixei de fazer vida boêmia, não deixei política, não deixei de gostar de arte, né? Mas eu me senti respeitado. E, né? Isso permitiu que eu fizesse escolhas mais conscientes. Né? Eu acho que é muito legal. O cigarro era um grande exemplo. Né? Hoje a gente tem muito a questão da bebida, começando muito cedo nos jovens, né? E as drogas. E esta coisa do isolamento, né? De ter amigos que não são reais. Excelente, padre, perfeito, Marcelo Silene. Eu percebo que muitos jovens são realmente mal educados. Muitos deles não aceitam normas e regras. Primeiro, não, e eles ouvem, na maioria das vezes, é na escola. Muitos pais agem desta mesma forma. Né?
Silene, olha, eu estou tendo experiência, por favor, me ajudem. Eu vejo meus filhos educando minhas netas, né? O que uma criança escuta de não é um absurdo, né? Não sobe, não pode, não, que vai cair, não. Né? Então, isso na neurociência tem até algumas pesquisas, né, que definem que o ser humano, muito cedo, aprende a não ouvir o não. Se você falar não, não sobe, a criança escuta sobe. Né? Ou seja, então, isso é uma coisa que a gente tem que ser capaz, que nós não vamos influenciar, ou educar, ou desenvolver, ou ensinar o adolescente, o jovem a pensar com proibições, com dizer não. Né? Eu acho que a gente precisa ter essa capacidade de dizer o que sim. Né? Que é o que a gente está falando da conversa. Porque você dizer não fume, né? Pode soar como sim, fome. Como sim, fume. Né? Não. Sem contar que tem essa coisa toda, né? A gente diz os nãos e a gente tem uma cobrança por cima de um ideal, sabe? Quando é que você vai ter namorada? Quando é que você vai casar? Quando é que você vai ter filho? Porque não sei o que. O que vão pensar se você não tem namorada? Existe uma pressão, mesmo adolescente, mesmo jovem, etc. Uma pressão não para a criança, para o jovem ser o que ele quer, mas começa a se colocar muito padrão e cada vez vai sufocando mais e cada vez mais ele vai querer fugir e achar uma identidade própria. Não, eu acho que isso amplia a ideia que a gente está querendo conversar sobre diversidade. Não é? O diverso é aquilo que não sou eu. Por exemplo, Exatamente. Não existe religião sem diversidade, ou seja, se não há um reconhecimento do eu, do totalmente outro, que é Deus, não existe uma religião, ou seja, eu preciso reconhecer que existe um totalmente outro para ter eu. O totalmente outro chama-se Deus para nós, né? Uhum. E o Deus totalmente outro, para nós cristãos, é um Deus trindade, um Deus que é diverso. Tem um amado, tem um amante, tem um amado e tem um amor. Ou seja, é uma trindade. Né? Ou seja, você tem um pai, tem um filho, tem o Espírito Santo. É uma diversidade, ué. São três pessoas completamente diferentes uma da outra, cada um exercendo sua própria função, e automaticamente cremos que aí é onde mora a ideia de São Paulo, e, enfim, toda a tradição, de que nós somos diversos, porque Deus é diverso. Né? Ou seja, Deus não são três deuses, mas é um Deus capaz de lidar com a diversidade. Ou seja, um Deus único que respeita a individualidade das pessoas divinas. Né? Então, quando a gente conversa sobre diversidade, sobre essa identidade, sobre eu ser eu, o outro ser o outro, tal, é nesse caminho que a gente conversa, ampliando a ideia e a conversa sobre diversidade. O que você acha, Machão? Eu acho que é ampliando a conversa, e acho que essa coisa não é uma permissão para tudo. Né? Não, eu acho que essa não é uma permissão para tudo. Não. Né? Isso chama-se libertinagem. Isso. Né? Isso chama-se libertinagem. Né? A libertinagem é diferente da liberdade e é diferente do livre-arbítrio. A libertinagem ela vem junto, carregada com a coisa assim, eu posso fazer o que eu quero. Isso não existe na diversidade. Na diversidade não existe libertinagem, existe liberdade. E a liberdade é carregada de amor, de entendimento, de acompanhamento, ou seja, acolhimento, não é? De acolhimento. A liberdade, ela é, como diz Santo Agostinho, ela é interna. As pessoas confundem liberdade com livre-arbítrio, por exemplo. A liberdade é eu fazer o que eu quero. Não, isso não é. Nem no livre-arbítrio eu faço o que eu quero. Porque a liberdade, ela vai me dar
a ideia do outro. Por isso que a liberdade e a consciência e o amor caminham juntos, ou seja, o que me faz me aproximar de Deus. Eu tenho a ideia do outro, o outro existe. E se o outro existe, eu não posso fazer qualquer coisa, porque tem um outro. Sim. Automaticamente existe um limite. Se eu tenho uma turma que está pensando em roubar, ou em matar, ou se eu vejo alguém que tem desejos, sei lá, taras, claro que não é acolher, concordar. Quer dizer, se você está com uma turma que resolveu roubar, se você vê que está com uma turma que está muito agressiva, que vandaliza, a gente tem uma coisa, queira ou não, São Paulo hoje virou arte, mas um tempo atrás, pichar o muro como exercício de liberdade, pega o patrimônio do outro, vai lá e... Eu fiz isso. Eu, quando tinha 13 anos de idade, eu pichei muro, eu roubei padaria, para poder... O sonho de liberdade da gente era tomar, abusar, e era violentar aquilo que não é teu. Isso quebrar os limites, errado. Está totalmente errado, exatamente isso, né? Totalmente errado. Diversidade não é você dizer assim, precisamos respeitar o pessoal LGBTQIA+. É isso. Mas precisamos também respeitar as pessoas que não são LGBTQIA+. Sim. Né? A diversidade é dizer o seguinte, eu tenho o olho claro, tá? Eu sou branco, cabelo também, mais ou menos liso meu cabelo, mas sou nordestino, periférico, filho, neto de negros, entendeu? Então, ou seja, a gente vê a estética, vê o que está por fora, mas não vê o que está por dentro. Então, a diversidade é o reconhecimento não do que está por fora só, mas, na minha opinião, é o que está por dentro. Ou seja, quando você reconhece que você é igual por dentro, você começa a reconhecer que você é diferente por fora. Isso é diversidade, isso é identidade. Ou seja, eu e Marcelo somos diferentes. E tem o limite do outro, né? Quer dizer, eu acho que somos diferentes, respeitamos, mas tem o limite do outro, né? Roubar, não. Violentar, não. Sim. Essas coisas, né? Agora, ao mesmo tempo, querer impedir que uma pessoa que tem uma orientação sexual homoafetiva achar que vai mudar à força a orientação dela. Isso é uma coisa. E são várias, né? Por exemplo, existe uma pessoa de orientação homossexual, existe uma pessoa que não se adapta no corpo, que não reconhece no corpo. São coisas completamente diferentes e que, às vezes, as pessoas pensam que é a mesma. Ou seja, cada um tem o seu movimento e que a gente precisa entender e ajudá-lo a encaminhar. Né? Vamos lá. O Clóvis coloca aqui, legal, Silene, se ficou claro. Nossa geração tem uma raiz histórica lá no século XIX, pelo menos 100 anos de conceitos. Marcelo, às vezes não se sente discriminado por ter essas referências? Agora levantou a bola. Clóvis, eu sinto sim. Né? Primeiro, que uma das grandes discriminações hoje, uma das coisas que não se respeita na diversidade é a própria coisa do velho na nossa cultura, né? Mas vamos pegar exemplos simples dessa coisa, né? Eu sou do tempo que... Marcelo, já que o Clóvis levantou a bola e você vai fazer um discurso que é muito bonito, eu conheço esse discurso, eu só queria dizer isso aqui. Às vezes a gente fala de diversidade como se diversidade fosse uma questão moral, mas ela também é uma questão social, ela é uma questão espacial, ela é uma questão, por exemplo, genética, né? O homem é diferente da mulher e pronto, acabou geneticamente, ou seja, há uma diversidade.
O velho é diferente do novo, Sim. não é? Depois você conta a história lá. Mas pode aprender com o novo e se transformar E também. vice-versa, né? E vice-versa. Conta a história. Além de você falar da questão do ser velho, né? Eu estava dizendo isso para você. Para mim, hoje, eu não sou velho, mas eu me sinto envelhecido por conta das experiências todas da minha vida, do cabelo branco, da barba branca, né? E dos aprendizados que eu tenho. Assim, a velhice é uma bênção hoje. Né? Eu acho Mas, uma bênção. uma bênção, a gente pode engordar, a gente pode não engordar, a gente pode falar, não é? Se sente mais livre a outras coisas. Mas eu queria que você contasse a história, acho que você contou ontem no Padre Explica, e você pode contar hoje de novo a experiência que você teve da questão do outro, no velho mundo, um jovem, ficar espantado porque você é velho e você é feliz. Ah, tá, eu conto disso daí. Mas eu queria pegar assim, essa questão que mistura preconceito, porque assim, nós fomos criados e ficamos com essas coisas dentro da gente. Né? E o mundo vai evoluindo. Né? Por exemplo, escrever alguma coisa, se você citasse uma frase de um livro, você tinha que colocar entre aspas e tinha que colocar na biografia que tirou do livro tal, do autor tal, na página tal. Né? E não tinha discussão. Daí o mundo inventou a tal de copiadora, inventou a tal de internet. Né? Chega um momento onde você copiava coisas e se fosse descoberto, você ficava com vergonha. Né? Tinha proibição, pois tinha vergonha. Hoje em dia, se você pega os estudantes, quem não copia e cola é bobo. Está marcando bobeira, porque o que tem copiar? Está lá. Ou seja, a própria apropriação do conhecimento do outro é uma coisa que eu tive. Padre Glênio e eu fizemos uma pós-graduação, eu tive que lidar muito com valores internos, porque os livros que eu precisava ler não são publicados mais. Eu tive que brigar com as minhas coisas a ponto de ter coragem de tirar a cópia de um livro, que para mim era uma coisa absolutamente proibida e antiética. E que a classe inteira teve que fazer. Você teve o que a Aline está trazendo aqui nesse sentido, acho que a principal questão é estar aberto para acolher as experiências do outro. Todos nós temos ainda o que aprender, independentemente da idade. Exatamente, eu acho que você, quando foi fazer a pós-graduação, você tinha uma experiência de vida, você tinha toda uma história, né, de administração de empresa, de aconselhamento em RH, enfim, toda a história que você tem, que eu aproveito bastante, nossa paróquia já aproveitou muito de você, aproveitamos mesmo, né, de você, não é? Então, ou seja, mas você foi aberto, porque de repente você chegou num lugar, como eu cheguei, olha só, apesar da minha idade, eu cheguei muito mais fechado, tive muito mais apanhei muito mais do que você, porque você chegou muito mais aberto do que eu, para o aprendizado. Sim. Eu cheguei fechado, achando que sabia tudo, achando isso, achando aquilo outro, e apanhei pra caramba de um monte de gente. Então, nós apanhamos e nos apoiamos, né? Porque sim, imagina aquele grupo jovem, recém-formado, olhavam para a gente e falavam assim, um velho e um padre. O que estão fazendo aqui? Um velho, padre, um cara gordo, que é agrônomo, um cara que a outra que é arteterapeuta, a outra que acabou de se formar, entendeu? Então, uma mãe de família que já parou a faculdade há tantos anos, né? Enfim, eu sempre chamo ele de diário almoço, né? Ele não gosta disso. Né? Comissário. Né? O comissário, então, ou seja, o nosso grupo era diverso. E era muito bacana por isso, ou seja, existiam várias diversidades. Várias pessoas diferentes, que a gente aprendeu a conviver e cada um levou a pancada de onde vinha. E como vai levar, isso é a vida, ou seja, você vai levar a pancada.
Eu acho que a Aline traz aqui, não só da Sim. idade, mas independentemente de qualquer construção, gênero, classe, Gênero, todos os marcadores classe, todos os sociais. marcadores. Exatamente isso. Eu acho que a diversidade é o ser diverso. E você ser diverso quer dizer você ser diferente. E reconhecer isso, gente. Gente, nós não somos iguais. Né? Nós somos diferentes mesmo. A experiência que você pediu para contar, né, da diferença, o velho aqui foi estudar na Espanha com 60 e poucos anos. Né? Eu passei um tempo estudando, aprendendo, e eu fiz uma negociação com a faculdade para aproveitar. Eu estudava uma semana em cada cidade. Com isso, eu aproveitava para passear, para estudar, praticar tudo. E os meus colegas, normalmente, eram o pessoal na faixa de 18, 19 anos. Porque na Europa tem esse incentivo para as pessoas viajarem. Né? Depois que termina o ensino médio, eles passam um ano em outro país para conhecer essas coisas. E para mim foi uma coisa assim que... Foi uma bela experiência. Né? Numa classe que eu estava, acho que era em Granada, né? Tinha uns 5 colegas jovens, né? E eu me enturmava, quer dizer, estava ali. Na sexta-feira eu fui me despedir dos colegas, que eu ia mudar de cidade no fim de semana. E daí uma jovem francesa, ela virou para mim e falou assim, eu posso te abraçar? E eu, como sou abraçador, né, dei aquele abraço nela. Ela olhou para mim e falou assim, eu não sabia que velho podia sorrir. Aí você imagina. Não, é isso mesmo. Marcelo, desculpa interromper, porque é tão emocionante essa história para mim, não é? E eu acho que emocionante para você também, emocionante para as pessoas que estão nos ouvindo aí, conversando conosco, né? E vocês podiam talvez fazer mais comentários sobre isso. Assim, a diversidade é isso, ou seja, essa menina, olha só, essa menina, não sei se é menina, não sei quantos anos ela tinha, porque eu não estava lá, né? Mas quando você fala 19 anos, é menina, porque eu podia ser pai dela. Então, ou seja, essa menina, não é? Ela teve espaço para poder chegar para o Marcelo e dizer isso para ele. Ou seja, isso é diversidade do meu ponto de vista. Ou seja, você criar espaços dentro da sua casa, no ambiente que você vive, com as pessoas com quem você tem intimidade, para que as pessoas possam expressar a sua própria opinião. Porque diversidade, quando a gente fala de LGBTQIA+, né, de ser preto, de ser nordestino, de ser branco, de ser europeu, enfim, é um espaço onde você pode ser gente. Onde o Marcelo, quando abraçou essa menina, ele disse para ela, bem-vinda à sua teoria, bem-vinda ao seu pensamento, bem-vindo, né? Porque ele poderia ter sido grosseiro com ela, por exemplo, e dizer para ela, quem disse para você que eu sou velho? Ou quem disse para você que eu não sou feliz? Quem disse para você isso que você está pensando? Não, ele abraçou, acolheu... Tadinho dos velhos que você conheceu antes de mim, que não podiam ou alguma coisa assim, ou seja, o Marcelo acolheu o pensamento dela, a teoria dela, não é? Não disse nada naquele momento, mas o acolhimento foi o abraço. Então, isso é acolher a diversidade. Acolher a diversidade, às vezes, não é falar, às vezes não é dizer, é deixar a pessoa ser diversa. Ou seja, ser diferente de ti, não é? Deixar, se você não entende, se você não consegue entender, se você não consegue, talvez, compreender, né? Como eu também não compreendo várias coisas, né? Não é assim, o padre Glênio... Não compreendo muita coisa, assim, eu tô... Mas, assim, também possibilitar o outro a aprender. Quando eu possibilito o outro aprender, também eu dou espaço para a diversidade. É isso que faz um pedagogo, um professor, um pai, uma mãe, um padre. Ou faz por exemplo, um psicólogo, ou faz um psicoterapeuta. Você abre espaço,
é como se você rasgasse um espaço que não existia para que essa pessoa pudesse existir. E isso é diversidade. É você abrir espaço para que o outro realmente se sinta gente e possa falar disso e ter a sua própria identidade. Eu não sei se o pessoal que está nos ouvindo aí faz sentido essa conversa, não faz. O pessoal está comentando muito pouco. Não sei se eu e o Marcelo estão muito maçante aqui, né? Mas faz sentido para vocês? Comentem aí, por favor. Não, eu gosto muito do sufixo verso, né? Uma conversa de verso. Né? Este daqui tem outro verso, né? Este papel. Ou seja, nós não precisamos concordar. Muitas vezes nós estamos olhando de lados diferentes para uma coisa que tem dois lados, que tem versões. Dois versos, né? Dois versos, né? Ou três versos, ou multiverso, né? Uma palavra para quem gosta muito de astronomia, para quem gosta muito né? Para quem gosta de física quântica, que nem eu, sou meu maluquinho, né? Eu gosto de física quântica, gosto de Olimpíada, gosto de tudo que é multiverso, né? Então, a palavra multiverso, ou seja, não existe apenas um universo, existe o multiverso. Né? Ou seja, um ser humano ele é multiverso. Sim. E não somos o mesmo a vida inteira. Eu acho que isso é muito legal, né? Sim, nós somos multiversos, né? Existe uma coisa, né, que se acha hoje em dia, por exemplo. Volto eu, que é um tema bastante recorrente, diversidade, né? A questão de achar assim, fulano virou gay por causa da companhia, porque está na moda, porque a televisão mostra. Outras coisas, né? É como se a pessoa fosse um incapaz, né? Não é? Quando fala isso do outro, né? A pessoa que diz assim, ou a própria pessoa que diz, né? Eu sou assim por causa do meu pai e da minha mãe. Cara, você está dizendo, você é um incapaz. Porque, ou seja, você não foi capaz de ser você mesmo. Isso é mentira, não é? Nós somos capazes de sermos nós mesmos. Nós não somos capazes de sermos aquilo que nós queremos ser. Sim. Né? E muitas vezes reprimimos aquilo que é da nossa natureza para satisfazer os outros, e isso se chama doença. Né? Então, a gente tem que estar muito atento para isso, porque assim, né? Escolher uma profissão para o filho, meu filho tem que seguir a minha profissão. Né? O império que eu construí é muito comum. A gente vê entre os artistas o quanto que é difícil um filho seguir a profissão do pai e ser bem-sucedido. Né? Quem quer ser filho do Pelé, da Madonna, ou quem quer ser filho da Britney Spears, ou da Gisele Bündchen, ou do Ronaldinho, do Neymar, enfim, os caras que são geniais aí do mundo, né? Quem quer? Eu não, eu quero ser eu mesmo. Eu quero ser filho do meu pai. E isso você falou no começo, né, da questão de estudar, né? Que a nossa geração já incentivou os filhos a estudarem, etc. Sim. Eu, uma vez, fazendo seleção para uma multinacional, né, que queria top, né? Queria trainees, assim, né? Universidade de ponta, com 3 idiomas, com experiência internacional. Eu não achava essa pessoa para selecionar. Por quê? Estes caras que têm esse perfil já são filhos de executivos. Eles viravam para mim e falavam assim, eu tenho a vida que meu pai teve, estou fora, vou abrir o meu negocinho. Não quero ter aquilo. Né? Que é essa busca de identidade que muitas vezes vem por oposição, né? Negar, não foi legal, o cara não foi um pai presente. Eu consigo admirar o sucesso dele. Exatamente. Esse espaço é o espaço da diversidade, ou seja, é um pai, por exemplo, a gente já ouviu aí entrevistas de pais famosos, tal, que dizem assim, eu não queria que meu filho tivesse a profissão que eu tenho. Eu queria que meu filho assumisse a profissão que ele pode ter. Eu acho maravilhoso. Já escutei gente famosa falar isso. Não vou me lembrar quem foi, mas assim,
mas é gente muito inteligente, com certeza. Sim, Não é? sim. Por quê? Porque abre o espaço para o diverso, não é? Abre espaço para o diverso. Eu acho que isso é muito bacana. Gente, ser diverso não é falar sobre diversidade. Ser diverso é acolher o diverso. Acolher totalmente o outro. Não existe, por exemplo, um religioso de verdade que não seja diverso. Deus é o totalmente outro. Quem vive em comunidade vai ter que acolher o outro, que é totalmente... Gente, você não tem noção, a briga em comunidade. Briga em comunidade. Sabe qual é a grande briga na comunidade? É acolher o outro como ele é. Porque o pessoal da música, porque o pessoal da liturgia, porque o pessoal disso, o pessoal daquilo outro, não sei o quê. É o diverso. Não é? A grande briga, isso eu não estou falando de agora, não. A gente pode buscar o texto de São Paulo e a carta aos Coríntios, né? Aos Efésios e a carta às comunidades. A grande discussão teológica e pastoral de São Paulo é dizer o seguinte: gente, se acalmem, vocês são diversos. Vocês são diferentes, né? Então, falar da diversidade só no âmbito moral é muito pouco e reduzido, não é? Eu acho que é muito importante. Perfeito. Acho muito legal que você fala moral. Existe um limite moral, por exemplo, que é a vida. Quer dizer, o não matar continua valendo, né? Quer dizer, não. respeito. Aí não é moral, né? É o que eu converso com a comunidade sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, sim, eles são regras de vida, de limite. Ou seja, desculpa. Todas as civilizações... Fala, eu depois... Não, você cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe, você não matar o outro, né? Você não violentar a família do outro, você não roubar o que é do outro, você respeitar o que é do outro, isso é um limite básico de viver, né? Isso não é a questão moral. A questão moral é mais profunda. A questão moral é assim, é justo, não é justo, não é? Isso é bom, isso é ruim, isso é moral, não é? Então, os 10 mandamentos não são questões morais, no meu ponto de vista. Os 10 mandamentos são regras para você poder viver junto com os outros. Olha, aí é teu, aqui é meu, você toma cuidado com o que é teu, eu tomo cuidado com o que é meu. Eu acho que é o básico do básico. Quando Jesus chama a atenção para uma questão moral, é amar o outro como a você mesmo. Aí é uma questão moral. Aí é moral por quê? Porque é dentro do ser humano. Faz parte da vida do ser humano, faz parte do comportamento humano, faz parte daquilo que é mais profundo do ser humano. Que é assim, escuta, você é capaz realmente de tolerar o outro só se você tolerar a si mesmo. Aliás, essa coisa dos 10 mandamentos, todas as culturas e civilizações têm esses códigos, né? Não chama de 10 mandamentos, mas assim, o matar, respeitar pai e mãe. A convivência, né? São regras de convivência, né? Ou seja, gente, vamos combinar, você não rouba o que é meu, não rouba o que é teu, não é? A mulher é minha, o homem é teu, né? Então, assim, a gente, né, respeita pai e mãe, Deus precisa ser respeitado, então, ou seja, né? Então, é o básico da vida, né? Ou seja, não é tão... não é uma coisa assim impossível, é a coisa possível de se viver. Jesus nos convida a uma coisa que é muito dura, que é o que nós estamos chamando de diversidade. Amar o outro como a si mesmo, ou amar a si mesmo como o outro, ou amar-se e amar o outro. Isso é diverso. Agora demos de Caetano Veloso, entendeu? Não, e lembrando que ele não pede para amar o outro mais do que a si mesmo. Não. Na possibilidade você tem que ter um amor próprio do ser. É na possibilidade do ser. Na possibilidade de ser. Porque você só é aquilo que você pode ser, e você só pode dar aquilo que você tem, e você só pode amar ao outro à medida de si mesmo. Fora disso, é inumano. Estou fazendo agora a propaganda aqui
da Marvel, que a gente vai ter um filme chamado Os Inumanos, tá bom? Brincadeira. Só para dar risada. Vamos lá. Dona Antônia coloca: depois que eu senti necessidade de aprender informática, tinha um aluno de 10 anos, por sinal muito sabido, que fazia, acho que é bullying, né? Comigo. Depois passou até me dar cola das aulas. Foi muito engraçado. Legal. Uma delícia. Obrigado, Antônia. Obrigado. Aline, e dar espaço para as pessoas viverem de acordo com esta diversidade. Afinal, se existe um padrão, a diversidade não existe. Perfeito, Aline. Padrão sou eu, viu, Aline? É um padre acima de 1,85 m, é um padrão. Ô, Aline, entra aí para conversar com a gente, se você puder, se estiver num lugar. Mas eu acho que é isso. Está estudando. Eu acho fala que alguma coisa. Já chego lá, mas comentário com essa coisa da Aline, que é isso, né? A hora que a gente convive, respeita a diversidade, acolhe, etc., você não precisa excluir. Né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Assim, que você repara que as pessoas que se identificam acabam, muitas vezes, por serem marginalizadas na sociedade, começam a viver em guetos, né? Em submundos, Sim. Né? Sim, isso eu acho muito bacana. Vamos voltar a conversar sobre a questão do LGBTQIA+. Eu acho muito bacana o diálogo, a conversa, não é, com o diverso, porque assim você tira os jovens de um submundo, né, porque as pessoas não poderiam conversar que eram gays, lésbicas, bissexuais, enfim, as questões sexuais e morais dentro de casa e na sociedade, e aí obrigavam essas pessoas a viver em guetos, ou seja, guetos quer dizer o quê? São lugares apertados, ou seja, lugares em que só eles eram reconhecidos, e isso gerava o submundo, e é muito perigoso o submundo, né? Isso vale para tudo. Quando não tem um espaço onde eu possa conversar, isso não quer dizer que eu não vou conversar. Isso não quer dizer que eu não vou existir. Isso é muito perigoso. Quando o pai e a mãe não diz ao filho, ou não dê um espaço para o filho, para a filha, para ele ser quem ele vai ser quem ele é. Mas aonde ele vai ser quem ele é? Com quem ele vai ser quem ele precisa ser? Quem vai escutar ele? Quem vai dizer eu te amo? Então, é muito complicado. Então, eu acho que é muito legal essa conversa. Eu acho que precisa ter esse espaço do LGBTQIA+, ou seja, de ter esse lugar onde as pessoas possam ter uma parada, conversar, né, dizer quem elas são, porque é muito bacana esse espaço para que as pessoas não vão para os guetos, não vão para o submundo, não vão conversar com quem não tem capacidade ou quem não está apto para escutar ou para acolher de verdade as pessoas, mas estão aproveitando delas. Onde há os abusadores, né? Essa questão toda. Então, é muito legal que o pai e a mãe escutem seu filho, sua filha, né? O diferente. Eu acho que essa é a conversa. E, inclusive, na igreja. Eu acho que dentro da igreja, nós da igreja, devemos criar esse espaço para que as pessoas possam vir à igreja e a gente possa conversar com elas. Perfeito. Muito bacana. E falando de igreja, né, nós tivemos uma guerra que criou guetos para discriminar quem era judeu. Né? Nós tivemos, no início, guetos para os cristãos poderem celebrar a missa, porque eram perseguidos pelos romanos. Né? Quer dizer, ser cristão já foi um grande defeito que não queriam saber o que era isso. Né? Persegue, né? Joga para os leões porque é diferente da gente. Não Sim, é muito mais fácil. É muito mais fácil você destruir do que você construir. E aí eu acho que entra o que o Clóvis está dizendo. Padre, para convergir é necessário vários diversos, exatamente isso. Não é? Eu acho que é assim, para você construir alguma coisa, por exemplo, vamos imaginar uma construção. Você precisa de vários elementos. Né? Você precisa de um pedreiro, você precisa de um ajudante pedreiro, de um mestre de obra, de um arquiteto,
de uma vontade de dinheiro, você precisa de material de construção, ou seja, aí você vai começar a construir alguma coisa, né? Então, ou seja, existem vários elementos diversos para você começar a construir. Então, não há construção sem o diverso. Não há nada que você possa fazer sem aquilo que é diferente. Não há mesmo, não há mesmo. Lembremos-nos, Deus é trindade. E essa trindade, apesar de viver na unidade, ou seja, de ser um único Deus, são três pessoas diferentes, diversas. Né? Um é o Pai, o outro é o Filho e o outro é o Espírito Santo. Um é o amante, o outro é o amado e o outro é o amor. Sem essa diversidade não haveria trindade. Então, eu acho que, nossa senhora, falamos bastante hoje. Ó, já, o tempo já está quase. Eu acho que é legal isso da gente pensar que o adolescente e o jovem buscam uma identidade. Quem eu sou, o que eu posso ser, o que eu gosto, qual é a minha natureza, né? E ele precisa dialogar com a sociedade, com as possibilidades, né? E isso é uma coisa que é muito importante que ocorra dentro da família, se não for possível, se não conseguir, de buscar um terapeuta, mas é importante para o adolescente e para o jovem se conhecer, saber o que gosta, o que não gosta, onde está a sua realização, né? Porque já vai ter problema fora de casa. Eu vivi uma experiência, né? Um dos meus filhos gostava muito, aliás, ele gosta muito de ensinar. Ele é artista, desenha, né? É produtor de arte. Não e sou ele eu, queria. tá? Não, é outro filho. E a primeira faculdade que ele teve, que ele quis fazer, foi pedagogia, né? Ele entrou para fazer, gostava, estudava, e ele abandonou a faculdade porque aquela coisa, era um curso feminino. Ele ia fazer estágio, tinha aquele puta ciúme, né? As crianças vinham, imagina, um professor que desenha, que tá, a diretora e os outros professores falaram que ele não podia conversar com as crianças, porque senão ele ia chamar a atenção das crianças. Ele desistiu da pedagogia, podia ser, né? Ele manteve muito tempo aulas de desenho para crianças especiais, né? Mas ele não conseguiu conviver num mundo, né, onde professor tem que ser mulher, né? No ensino médio se tem professores já né? Mas repara, é uma discriminação. Alguém que queria ser educador e que não pôde porque as pessoas não conseguiam conviver né? Com o diverso. Um homem que conversa com as crianças não é. Eu acho que para a gente poder encerrar o assunto, faltam 10 minutinhos aí para encerrar o bate-papo, eu acho que vocês poderiam escrever, né? Porque como é que eu e Marcelo saímos aqui no bate-papo, né? Sobre a diversidade. Porque a nossa ideia, desde o início, quando a gente falou, vamos falar sobre diversidade, é ampliar a conversa. Ou seja, fazer uma conversa diversa, ampla e não restrita. Ou seja, podemos falar de tudo. Isso chama-se diversidade. A igreja é diversa, não é? Os filhos são diversos. Minha mãe sempre diz assim, olha, eu falo para minha mãe, né? Mãe, o que a senhora acha da gente? Ela mostra a mão assim para mim, ó. Ela fala assim, ó. Os dedos da mão não são iguais, os filhos também não. Então, ou seja, isso é a maior prova da diversidade. Nós vivemos num mundo diverso, somos diversos, né? Até brincava outro dia que, acho que foi ontem que eu brinquei com isso, né? A gente é diverso e convergente, ou seja, iguais e separados. Somos um paradoxo, que a gente chama. Ou seja, há uma diversidade e uma igualdade, há uma proximidade e uma distância. Isso chama-se diversidade. Né? É o filósofo que está falando aqui agora, né? Mas é de verdade, né? A gente precisa aprender isso. Acho que a gente só vai respeitar os outros, independentemente da moral, não vou dizer escolha,
escolha sexual, porque é uma palavra que não existe, mas independentemente da vida sexual, da vida moral, da vida política, da vida social, da vida afetiva, se eu for capaz de entender que ninguém é igual. Isso, falar ninguém é igual, isso é diversidade. Perfeito. Você sabe que, eu lembrando agora, eu trabalhei com alguns projetos de inclusão de diversidade, né? De colocar dentro das empresas pessoas com deficiência, de não fazer distinção entre homem e mulher, algumas coisas assim. E eu não me esqueço que sempre tem o seguinte: quando não lida com a diversidade, é que a pessoa está com medo, está se protegendo, está se sentindo ameaçado. Sim, é defesa, né? É uma defesa. É uma defesa. Né? O cara que pega uma lâmpada, né? O cara que pega uma lâmpada e bate em outro porque ele bate no outro porque o outro é homossexual, isso é a defesa contra a homossexualidade dele. Ou seja, dele. Precisa agredir porque não é capaz de lidar com isso dentro dele. Ele quer matá-lo dentro dele, não é o outro que está fora. Então, ou seja, quando eu lido muito mal com aquilo que não sou eu, o problema não é o outro, sou eu. Ou seja, quando eu não lido com a diversidade, com aquilo que é diverso de mim, o problema não é o diverso, o problema sou eu. Eu é que sou autoritário, e aí eu que sou restrito, eu que sou uma pessoa muito dentro do armário. Uhum. Por isso que eu falo, quando eu falo, eu brinco com os casais. Agora é brincadeira, viu, gente? Pode morrer de raiva agora de mim. E se quiser vir me bater, pode vir, eu tenho um cachorro aqui para me proteger. Eu sempre digo isso, o cachorro para me proteger. A pessoa que, por exemplo, um homem que está com ciúmes da mulher, ele está menos preocupado com a mulher, mas preocupado com o homem. Ou seja, é a homossexualidade dentro dele que está gritando lá fora. Exatamente. Ou seja, porque o homem ou a mulher que está preocupado com o outro não está preocupado com quem ama. Ou seja, quando você deixa de se preocupar com aquilo que é importante para ti, ou seja, aquilo que é muito legal para ti, é porque tem algum problema. Não é? Algum problema. Então, ou seja, aceitar o outro diverso é muito importante. Foi muito interessante que teve uma empresa que tinha equipamento pesado, né? Caminhões monumentais, que são maiores que a estrada, eles não saem para a estrada, chama-se equipamento fora de estrada. E só tinha homem. Né? Eu falei, por quê? Daí fui tentar introduzir mulheres para trabalhar com esse equipamento. Foi uma revolução, porque não dá, porque é muito pesado. Claro, tudo computadorizado, não precisa. Daí vieram falar comigo, mas não tem nem banheiro para elas. Eu falei, estamos errados como empresa, vamos construir um banheiro para elas. Sim. E não queriam. Eu falei, então tá bom, eu monto uma turma só de mulheres. Né? E foi muito engraçado. Em menos de 3 meses, eles já queriam misturar, porque elas eram mais competentes, o equipamento estava mais conservado, dava menos manutenção. Né? Ou seja, eles, de uma certa forma, a gente tem que estimular que as pessoas encarem as diversidades. Não adianta a gente deixar as pessoas se protegendo, né? Não fala disso. Eu vou insistir, eu acho que para terminar o bate-papo, eu vou sempre insistir nisso. Assim, eu acho que é muito restrito quando a gente fala de diversidade só no campo moral. Eu respeito muito, de verdade. Eu acho que tem gente que apanhou durante a história inteira. Eu acho que os pretos apanharam, eu acho que as mulheres apanharam, eu acho que os gays apanham até hoje, né? Eu acho que os nordestinos são menosprezados, enfim. Existem aí que a pessoa... Aí é que está. As minorias, não são minorias, não. Não são minorias. Preto, 55% da população brasileira é preta. Ok? Então não é minoria. Não é? Aliás, mulheres negras, amanhã é dia mundial da negra latino-americana e caribenha. Chama preta, Marcelo, preta. É negra. Preta. Raça negra.
Não é preto. O dia é da mulher negra latino-americana. Então, aí você tem um nordestino que construiu o país, ou seja, né? Ou seja, se você pegar a imigrantes, quem construiu foram os nordestinos. Se pegar a Brasília, quem construiu foram os nordestinos. Então, pronto. O nordestino, que é a maioria, construiu esse país. Você pega os gays, né? Então, eu acho que é muito importante, né? Os gays, as lésbicas, os bissexuais, os assexuados, enfim, os LGBTQIA+, não são minorias, basta você ver os movimentos, assim, basta você ver, né, quem apoia, então não é minoria. Então, eu acho que já diminui a pessoa, você já diminui essa questão, essa conversa. Então, ou seja, para mim, falar sobre diversidade é um espaço onde tem que ter todo mundo. Né? Como o Marcelo trouxe a questão do idoso, como eu trouxe a questão do nordestino, de ser padre, né? Todo mundo aqui é diverso. Então, no meu ponto de vista, ou seja, conversar sobre diversidade não é só conversar sobre esse tipo de diversidade, que aí você restringe. Diversidade é o diverso. E é esse bate-papo que a gente vai conversar aqui. Vai conversar. Semana que vem, Marcelo, semana que vem a gente tem o Ronaldo. O Ronaldo, ele tem uma agência que faz parte de um projeto global de inclusão da diversidade no trabalho, né? E de apoio. E uma notícia, eles inclusive fazem trabalho de formação de lideranças para trabalhos de diversidade e ele vai oferecer bolsas para as pessoas que querem se aprofundar e estudar isso na nossa comunidade. Né? Aí o pessoal está comentando, vamos lá. Eliana, muito bom, Padre Glênio. Helena de Jesus com um sorriso. Eliana, foi ótimo, apesar de não me expressar, achei ótimo. Né? Virtual Runk. Parabéns, Padre Glênio e Marcelo. Bate-papo maravilhoso. Semana que vem pode continuar, por favor. Obrigado, Regina. Muito bom, Padre Marcelo. Clóvis. Clóvis, às vezes a Elaine me pede uma afirmativa. Você tem certeza? Eu respondo. A certeza que eu tenho é que tudo é dúvida. Claro, é a maior certeza da vida, é a dúvida. Porque a partir do momento em que você tem certeza, você enlouqueceu. Não é? Porque nós somos humanos, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Eu e Marcelo, tínhamos a certeza que hoje o bate-papo ia ser feito de um jeito, por exemplo. 1 hora antes do bate-papo, a gente teve a dúvida de como seria feito o bate-papo. Então, ou seja, quando você tem certeza, é enlouquecedor. Né, Marcelo? Não, e tem uma coisa assim, né? O Freud dizia, não tenho vergonha de mudar de opinião porque não tenho vergonha de pensar. Né? Ou seja, eu acho que assim, a chance da gente aprender quando a gente conversa e quando a gente lida com o diverso é muito maior. Se a gente lidar só com os iguais, a gente não vai aprender nada. Né? Maria Aparecida coloca, o bate-papo foi muito bom, a diversidade faz parte da vida, nos faz crescer e respeitar o diferente. Somos todos iguais perante Deus. O problema é que algumas pessoas acreditam serem diferentes e menosprezar os demais. É isso mesmo, Maria Aparecida. Né? Se você tem certeza de uma coisa e só vê um caminho, né? Isso podemos chamar de... Não interessa. Parabéns, Padre autoritarismo, Marcelo. né? A gente pode chamar de autoritarismo. Quando você tem... Na minha terra, por exemplo, a gente tem a experiência da vaca encaretada. O que é a vaca encaretada? É assim, é uma vaca que gira uma vaca, um boi, sei lá, que ele é muito bravo, e aí você coloca aqui, ó, uma visão dele só para cá, porque se ele olhar para o lado, ele pode atacar. Então, ele só pode olhar para frente. Então, ou seja, quando você encareta alguém, se chama careta, né?
Quando você encareta alguém, é para que ele não possa olhar para o lado, porque de repente ele pode ter uma opinião diversa daquele que quer dominar. Então, ou seja, não sejam encaretados, tá bom? Consigam olhar para o lado, ver o diferente, mudar o foco. O que o Marcelo falou, mudar a versão, mudar o olhar. Vaca caretada, não, gente, de jeito nenhum. Ninguém pode. Aliás, eu estou achando divertido que os jovens se uniram para criar um vocabulário deles, né? Essa coisa do cringe, né? Que era um termo que eles usavam para chamar os outros de antiquado, de ultrapassado. De careta, né? De careta. E daí a gente está usando. Perguntou e quis saber o que é cringe. Moral da história, eles estão revoltados porque nós entramos na linguagem deles. Né? Ou seja, eles também não conseguem, às vezes, lidar com diferença. Né? Simone, como sempre, foi muito enriquecedor. Vocês nos deram uma visão ampla deste tema. O Arthur, obrigada, gratidão, um abraço a vocês, saudades. Crise em família, diversidade e adolescente. O conceito de diversidade tem que ser aprimorado, senão o processo não acontece. O adolescente necessita de referências, o adulto tem que dar exemplos. Perfeito. Crise em família. Parabéns pelo tema, Eliana Rocha. Parabéns, Padre Marcelo. Obrigado pela companhia. Obrigado, Marcelo, pela companhia. Obrigado a você. Vou dar a bênção. Quem quiser ainda, nós temos o galeto, tá bom? Com batata, creme de milho e arroz. R$25 custa. Só fazer o pedido aí pelo nosso WhatsApp da paróquia, pelo meu WhatsApp, né, particular. Ajuda a paróquia também. Tem pão amanhã. E temos 3 missas, tá bom? Então, quem quiser pode vir. A gente tem aí para vender o pão, o galeto, né? Só pedir na hora também. Marcelo, obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia. Hoje foi um dia muito especial para nós, porque emocionante. Tá bom? Muito obrigado, Aline, que você no bastidor nos ajudou. Sim, nos ajudou bastante. Aline, beijo a você, ao Elton, a Pascom, né, que tem sempre nos ajudado, tá bom? Uma notícia, meu pai está bem melhor, está na UTI ainda, mas está bem melhor. Estamos aí muito esperançosos de que as coisas possam melhorar naquilo que Deus quiser, né? Vamos rezar, tá bom? E amanhã, quem vir à missa, nós nos veremos. Missa às 8, 10h30 e às 18 horas, tá bom? E com pão e galeto. Gente, o galeto tá assim, cheiroso. Imagina ele assado, com batata, um creme de milho por cima. Nossa, eu já vou comer hoje, eu acho. Tá bom? Vou dar a benção. Eu quero um. Manda um para mim. Como é que faz? Hoje já tá reservado, Marcelo. O seu tá reservado aqui, tá bom? Falou, então. Vou dar a benção. Marcelo, mais uma vez, pela parceria. Que nem o dedo de Deus aqui, ó. Tem um dedinho aqui, Marcelo. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Fiquemos em paz. O Senhor sempre nos acompanha. Amém. O Yuca falou que leva para você o galeto. Falou? Olha lá. Nossa senhora, o Yuca está com vocação de me salvar dos apertos. Obrigado, Yuca. Yuca. Te ama, cara. É amor. Um abraço a todos.